Alegria nós estarmos aqui juntos para pensar na palavra de Deus. E nós vamos fazer isso, gente, embasados no livro de Isaías, capítulo 38. Nós vamos falar hoje sobre a dor que cura. Existe a possibilidade da dor servir como remédio para as nossas próprias enfermidades da alma, enfim, todas elas. A dor que cura é o nosso tema dessa noite. Nós vamos ler Isaías 38. Isaías capítulo 38, nós vamos ler todo o capítulo, porque o texto é que é importante. Se não sobrar nada de tudo que aconteceu aqui, a leitura simples do texto já vai valer a pena, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 22, vai ter aí na tela também, no telão, dá para acompanhar também na mesma tradução que eu tenho aqui, que é a revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: naqueles dias, os dias aqui, pouco anteriores à destruição do exército dos assírios, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, ele começa dizendo nesse salmo, nesse cântico: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos, do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espero em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma passa de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera a Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Amém. Vamos orar mais uma vez, gente?
Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder e graça, pela presença do Teu Espírito Santo aqui. E nessa hora, Deus, pedimos que o Senhor, mais uma vez, venha falar ao nosso coração, como o Senhor já fez até aqui neste culto. Perdoa os nossos pecados, nós precisamos ouvir a Tua voz e precisamos entender esse texto que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero introduzir essa mensagem, gente, pensando em alguns aspectos desse texto. E o primeiro deles é o primeiro aspecto, é o aspecto textual, é que do capítulo 36, do versículo 1, até o capítulo 39, versículo 10, nós temos aqui o que os estudiosos chamam de o volume de Ezequias. E ele fica mais ou menos no meio do livro, porque Isaías é dividido em duas partes, do capítulo 1 ao 39 e do 40 ao 66, lembrando inclusive a própria Bíblia, né? O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo tem 27. Isaías parece que foi caprichosamente dividido mais ou menos dessa forma. E Ezequias é conhecido como um dos reis justos de Judá, conhecido como um homem que andou com Deus, que promoveu importantes reformas religiosas em Judá, inclusive foi ele que quebrou, que destruiu a Neustã, um instrumento de bronze, que foi aquela serpente de bronze que foi feita por Moisés lá no deserto, quando o povo ainda estava vindo para Canaã, por causa da incredulidade deles e as serpentes abrasadoras que picavam as pessoas, e quando elas olhavam para aquela serpente de bronze, elas eram destruídas. Isso depois de mais de 700 anos, essa serpente então passou a ser um instrumento de idolatria. E Ezequias, percebendo isso, ele vai lá e destrói essa chamada Neustã, essa serpente de bronze. Um outro aspecto interessante aí é o aspecto histórico, é que essa enfermidade de Ezequias, e nós não sabemos bem o que é, mas dá a ideia que poderia ser um tipo de câncer, porque diz aqui no versículo 21 que foi uma úlcera que chegou, quem sabe, a sair, né, a se expor ali para o lado de fora, mas essa enfermidade foi por volta do ano 701 a.C., pouco antes de Senaqueribe tentar invadir Jerusalém, e ele não consegue porque o anjo do Senhor, lá no capítulo 37, no versículo 36, passa pelo arraial dos assírios e 185 mil pessoas, então, morrem por causa do anjo do Senhor. E aqui nós já aprendemos, nessa introdução, duas verdades básicas. A primeira delas é, gente, é que compensa lutar contra todo tipo de pecado e contra todo tipo de mal nas nossas vidas e na vida das pessoas. Por mais doloroso que seja, vale a pena. A segunda verdade que a gente vê aqui sobre a vida de Ezequias é que nós somos curados, então, para confiarmos em Deus e, confiando em Deus, recebermos as vitórias que Deus tem para nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Ezequias, porque a vitória sobre o exército da Assíria, que Deus deu milagrosamente, veio após a cura de Ezequias. Ou seja, nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos abençoados para fazer a vontade de Deus. E não poucas vezes, gente, a confiança em Deus e as vitórias que Deus nos dá são trabalhadas em nós a partir das dores que nós temos. O texto que nós lemos é claro em mostrar para nós que Ezequias adoece de uma enfermidade mortal, e ao ser curado, porque ele orou por causa dessa enfermidade, ele compõe um cântico, e nesse cântico nós vamos descobrindo aqui que foi exatamente a dor que fez parte de uma cura plena e total na vida de Ezequias, não só a cura física, mas também a capacidade de se relacionar com Deus, mas também a capacidade de relacionar-se consigo mesmo, com as pessoas, e de exercer um bom reinado ali em Judá. E na verdade, gente, nós sabemos, existem vários tipos de dores. Nós enfrentamos vários tipos de enfermidades. Nós enfrentamos dores físicas, nós enfrentamos dores emocionais, nós enfrentamos dores relacionais, sentimentais, nós enfrentamos dores intelectuais. Tem gente que tem uma guerra na mente que é tremenda, existem livros escritos a esse respeito. Nós enfrentamos também guerras espirituais. Às vezes, tem dia, não é incomum,
conversarmos com pessoas que nos relatam que à noite parece que uma coisa, um troço tentou tomar essa pessoa, lutas espirituais, lutas psicológicas, dores familiares também, e pode ser que nesse exato momento haja pessoas que estejam assim, enfrentando algum tipo de dor na sua história e na sua vida e na sua alma. Essa dor, inclusive, tem levado assim a nossa mente à confusão. Essa dor, inclusive, tem nos levado a todo tipo de dúvida, duvidar do próprio Deus, dor que leva, inclusive, a pensarmos em desistir da vida que nós temos tentado levar na presença de Deus. No entanto, nesse texto da Bíblia aqui, nós podemos ver que a dor, ao invés de levar à morte, na verdade, ela pode nos levar à vida plena, experimentando a cura que Deus tem para nós. A dor, na verdade, deveria ser o meio e deve ser o meio da cura. E é mais ou menos como uma grande cirurgia, que dói, mas é para trazer cura para o nosso coração. Thomas Watson, um pastor puritano do século XVII, ele disse que a dor pode ser um pregador e um tutor. Ele diz o seguinte, que a dor, ela pode ser uma medicina de Deus, que Deus usa para erradicar nossas doenças espirituais, enquanto essa dor também nos conforma à pessoa e à imagem de Cristo. É exatamente isso que nós precisamos entender, porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Muitas pessoas, diante da dor, não aceitam essa dor e permitem, muitas vezes, que essa dor os destrua de várias maneiras. Não se relacionam mais, pessoas que passam por algum trauma relacional não conseguem mais se relacionar com ninguém. Ou às vezes, quando passam por alguma dor relacional, quando entram em outro relacionamento, fazem questão de avacalhar com o outro, fazer a outra pessoa sofrer. Há as pessoas que, diante de algumas dores que enfrentam, caem num cinismo existencial, brincam com a vida. Existem aqueles também que não poucas vezes desistem até da própria vida. E muitos também há, por incrível que pareça, as pessoas que até passam a idolatrar aquela dor que ele tem. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos curar através das dores que nós enfrentamos. E como isso acontece? Quando a dor pode ser curadora? Em que momento a dor, ou de que maneira, quais os aspectos que nós podemos enxergar aqui no texto sagrado, que nós podemos sacar como verdade para nós, em que qualquer tipo de dor que enfrentemos venha a ser um elemento de cura, um remédio para curar as nossas dores. Então, em primeiro lugar, quando a dor pode levar à cura? Em primeiro lugar, quando a dor nos leva à oração. Nós vemos isso aí do versículo 1 ao versículo 3. Ezequias recebe a dura notícia, através de um grande profeta de Deus, que ele morreria, e que era para colocar a casa em ordem, ou seja, era para fazer os preparativos do seu funeral, era para fazer os preparativos da sua morte, era para fazer também os preparativos da sua sucessão no trono ali em Judá. Gente, pensa num negócio desse. Você recebeu hoje a notícia, né? Você, eu não, receber a notícia de que você vai morrer e pode preparar o seu funeral. Imagina a gente lá na funerária, escolhendo o tamanho do caixão, né? O jeito da madeira, o terno, né? Sei lá, a flor. Gente, vamos falar a verdade, as flores do velório não cheiram bem, né? Não tem jeito. Imagina, pensa numa situação como essa. Ninguém gosta de pensar nisso, né? Ninguém quer nem pensar nessa situação. Mas foi isso que aconteceu com Ezequias. Mas aí o que ele faz? Ao invés de se desesperar, apesar de que nós vamos ver depois aqui que a dor dessa notícia e a dor da doença foi terrível, ele resolve orar. Tem um filme que é um pouco das antigas, com o Morgan Freeman e com o Jack Nicholson, chamado Antes de Partir, que um era muito rico e o Morgan Freeman já bem, de uma classe bem mais baixa, e os dois se encontram no hospital, que, se não me falha a memória, era de um dos próprios enfermos, do personagem do Jack Nicholson, e eles então começam a pensar em algumas coisas que eles tinham vontade de fazer antes de morrer. E o Jack Nicholson, o personagem dele, tinha vontade de fazer um monte de coisa, tomar aquele café que o passarinho come, né, e faz, né, o cocô, e que depois eles fazem um café daquele negócio. Eu descobri que esse café
me dá esse café eu não vou querer não, obrigado. Né? Dizem que é muito bom, mas só de lembrar de onde ele veio eu já fico assim um pouco desanimado, entendeu? E aí, ele tinha vontade de tomar esse café, tinha vontade de dar um tiro de espingarda, e olha, ele deu um tiro de espingarda, ele caiu. Mas é interessante notar que no filme, em momento nenhum, eles colocam que eles tinham o desejo de orar. E a dor, ela é curadora quando ela nos leva para os joelhos, quando ela nos leva a orar. E foi exatamente isso que aconteceu com Ezequias. Mas aí vem a pergunta, o que é oração? É uma boa pergunta, apesar de simples, e a gente sabe que as coisas mais difíceis são as coisas simples. Mas oração é falar com Deus. Oração é estar na presença de Deus. Oração, na verdade, não é só falar com Deus. Oração é invadir o íntimo do coração de Deus. Oração é separar um tempo e um lugar para estarmos com Deus, para ficarmos diante da face de Deus. É por isso que Martin Lloyd-Jones diz que nunca uma pessoa é tão grande como quando ela está de joelhos em oração. Sabe por quê? Porque quando nós ajoelhamos para orar, sentamos para orar, quando nós falamos com Deus em qualquer situação, do jeito que nós podemos, e nós vimos aqui que inclusive Ezequias estava deitado, e quando ele recebe a notícia da morte por causa daquela doença, ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar. Então ele invade o coração de Deus, e a oração é isso, é invadir a possibilidade de estar dentro do próprio Deus, e nós não atentamos para isso. Nós muitas vezes na dor temos vergonha, porque temos consciência que às vezes aquela dor que estamos enfrentando é pura e plena responsabilidade nossa, foi vacilo nosso, quem sabe até foi pecado nosso, e aí nós temos vergonha, quando na verdade deveríamos orar, deveríamos falar com Deus para estarmos na presença de Deus, porque Deus tem uma casa, o coração de Deus é a nossa casa, e é exatamente a oração que nos coloca dentro das profundezas do coração de Deus. E oração é uma coisa tão difícil que em condições normais nós não oramos. É por isso que às vezes precisamos passar por momentos de dores, de qualquer tipo de dor, para que então nós busquemos a oração, busquemos o coração de Deus. E como deve ser a oração? Na verdade, eu acho tão bonito aqui, ele começar a orar no versículo 3, ele começa assim, Senhor, lembra-te. A oração é isso, é chamar a Deus para lembrar de algumas coisas, não que Deus tenha amnésia, obviamente não, porque Deus é onisciente, mas esse pedido aqui demonstra a humildade, para que Deus tenha compaixão e considere a sua direção, considere a sua decisão, o seu decreto, que nós vimos aqui que Isaías tinha chegado com esse decreto para ele, o decreto de morte para Ezequias. E a pergunta é, gente, por que Deus tem que ouvir a nossa oração? Ou para que Deus tem que ouvir, que ouvir a nossa oração? É muito legal que quando fala da sua vida, Ezequias fala para Deus, Senhor, lembra que eu te servi com fidelidade. Lembra que eu lutei contra a idolatria no nosso país. Lembra, Senhor, que eu restituí os sacerdotes nos locais que eles deveriam estar no templo. Lembra-te, Senhor, que eu restituí também o sustento desses homens. Lembra-te, Senhor, que eu promovi uma reforma, um avivamento neste país. Ou seja, na verdade, nós temos que lembrar que na oração, nós não só temos que lembrar que Deus tem um propósito para nós, mas na oração, nós temos que dizer para Deus que nós temos um propósito para Ele também, e para a história também. Nós esquecemos disso. A oração é a possibilidade de dizermos para Deus assim, Senhor, eu quero continuar vivo. Senhor, eu quero ser curado dessa dor, dessa enfermidade. Eu quero vencer essa dificuldade, porque eu tenho vontade, Senhor, de fazer isso ainda para a glória do nome do Senhor. Eu tenho um propósito. Olha, Senhor, o Senhor me deixando com vida, deixa eu falar para o Senhor vai fazer um grande negócio. A gente precisa dessa ousadia, a gente precisa lembrar disso. E foi exatamente isso que Ezequias fez. E a minha pergunta é, gente, diante das dores, o que nós fazemos? Nós corremos, nós buscamos alívio onde? Em quem? Em que? De que maneira? E outra, para que então, se nós oramos, se nós lembramos de orar por causa dessas dores, para que são as nossas orações? O que nós temos para apresentar a Deus
a nossa vida. A vantagem é que Deus se agrada da sinceridade. Deus gosta como nós oramos, quando nós oramos como Esdras orou lá: Senhor, eu tenho muita vergonha de levantar o rosto diante do Senhor, porque o que eu tenho para oferecer para o Senhor, somente os meus pecados, as minhas dores, os meus fracassos e do meu povo também, mas é isso que eu tenho para te ofertar. Está aqui, Senhor, eu sou o seu pecado e o Senhor é a minha justiça, como dizia Lutero. E aí, assim, eu até me lembro de Lutero, que inclusive ontem, Martinho Lutero, exatamente ontem, né, dia 31 de outubro foi o aniversário da Reforma, né, 498 anos. Mas ontem foi o aniversário de nascimento de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483. Você sabia disso? Legal, né? Ninguém sabia, tá vendo? E é importante. Lutero foi um cara importantíssimo para a civilização ocidental, né? Mas o próprio Lutero, quando o pai dele queria que ele fosse advogado, Lutero voltando para casa um dia, acontece aquele raio, e Lutero se consagra que se ele fosse preservado naquela tempestade, se ele não morresse naquela tempestade com algum raio, ele seria um monge, e graças a Deus por isso. Um homem que orou, dizendo para Deus assim: Senhor, eu tenho um propósito de vida para o Senhor, e graças a Deus por isso, que se provavelmente Lutero não tivesse feito essa oração, com muita probabilidade nós não estaríamos aqui. A dor, ela é curadora quando ela nos leva a orar. Segundo lugar, a dor também é curadora, gente, quando ela nos leva a encarar a realidade da morte. Do versículo 10 ao versículo 14, nós vemos exatamente essa questão nesses versículos aí. Nós vemos a angústia de Ezequias diante da possibilidade da morte. Ele fica triste, extremamente triste. E uma das verdades mais preciosas da morte é que ela nos faz nos esvaziarmos de nós mesmos. Essa é a vantagem da morte. A morte tem a capacidade de fazer isso. Inclusive, Eclesiastes, capítulo 7, diz que é melhor ir na casa onde tem um velório do que na casa onde tem festa e banquete. Porque na casa onde tem a morte, nós consideramos o fim da nossa vida. E Ezequias ficou horrorizado diante da morte. E ele considerou no versículo 12 que seria um desperdício ele morrer naquele momento. E também no versículo 13, diante da possibilidade da morte, ele pensou: Senhor, o Senhor me abandonou. E o clamor dele foi tão intenso, foi tão profundo, no versículo 13 e no 14, que parece que ele sentia que Deus estava quebrando os próprios ossos dele. O Salmo 116 diz o seguinte, versículo 3, resume toda essa angústia de morte que Ezequias passou aqui. O Salmo 116, 3 diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele ficou diante da morte. Ele encarou a possibilidade de morrer. E nós precisamos fazer isso. Sabe por que a nossa geração não sabe viver bem? Porque a nossa geração não pensa na morte. Não sabe pensar direitinho o que é isso. Mas a cura das nossas dores passa por essa realidade. Porque ao ficarmos de cara com a morte, repito, nós somos esvaziados de nós mesmos. Quando ficamos de cara com a morte, aprendemos a valorizar a vida, não só a nossa, mas a das outras pessoas também. E se não, sabe por quê? Se a gente não ficar diante da possibilidade da morte, nós ficamos enfatuados, cheios de nós mesmos. E ficar cheio de nós mesmos é uma coisa perigosa, porque Mateus 15, 18 e 19 diz que do nosso coração só procede adultério, crime, assassinato, roubo, só todo tipo de coisa ruim está dentro de nós. É por isso que, às vezes, Deus permite que nós passemos pela dor de ficarmos de cara a cara com a possibilidade da morte, que senão, gente, podemos até nos tornar um tipo de Hitler, pessoas arrogantes, com mania de grandeza, cruéis, pessoas desafeiçoadas, pessoas que matam vidas e matam histórias, inclusive a nós mesmos. E aí, foi o que aconteceu com o próprio Hitler. Matou tanto, era tão cheio de si, que acabou com a sua própria vida. Assim, por incrível que pareça, gente, por incrível que pareça,
Mas encarar a realidade da morte, através das dores da vida, vai nos tirar exatamente o medo de viver. Vai trazer ao nosso coração uma vontade de viver. A vida vai se tornar mais bonita, vai se tornar mais abundante. A vida não vai ser um peso. E quando a vida não é um peso, a morte também não é. Porque com Jesus, a morte é a entrada para a vida na sua plenitude. A dor, ela é curadora, quando nós somos colocados diante da realidade da morte. Terceiro lugar, quando a dor pode levar à cura. Terceiro, quando ela cria dependência de Deus. Quando ela nos faz dependermos do Senhor. Nós vemos isso aí nos versículos 15 e no versículo 16 também, quando Ezequias continua no seu salmo e ele coloca essa perspectiva para nós. Na década de 80, tinha uma banda cristã chamada Banda Azul, que o Janires também fundou, já falecido, né? Que havia fundado o Rebanhão. Inclusive, nós ficamos sabendo, né, pastor Paulinho, lá no congresso agora, na Slavec, no Rio, que está com a possibilidade do Rebanhão voltar. Mas eu sei que quem tem menos de 30 anos nunca ouviu falar nessa banda cristã, né? O Rebanhão. Deixa eu só fazer uma pequena pesquisa aqui. Quantos se lembram do Rebanhão? Quantos conhecem o Rebanhão? Uns gatos pingados, glória a Deus, né? Pouca gente, não muita gente não. Mas está para voltar com a formação original. E Deus abençoe que volta mesmo, né, gente? Que volte com boas propostas. Mas essa banda, chamada Banda Azul, eles tinham uma música, e num pedacinho da música dizia assim: perambulando pelas ruas do país, vou descobrindo que o maior pecado é o pecado de achar que sem Jesus se é feliz. E John Stott, ele diz o seguinte: tentar viver sem Deus é justamente o que significa pecado. É por isso que às vezes nós passamos por dores, para aprendermos a depender de Deus. Eu quero fazer um pequeno exercício histórico aqui, lembrar com vocês aqui, que na interseção dos séculos XIX para o século XX, nós vimos isso acontecer, o homem acontecer ao contrário, o homem decretar, né, a sua independência de Deus, porque o racionalismo cria o iluminismo começa então a dizer que o homem era a medida de todas as coisas. No século XIX, com Augusto Comte, entra então o que se estuda na faculdade, na filosofia, entra aí o positivismo, que tem um certo eco na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, que é o que a gente, infelizmente, não tem visto até hoje, já quase 200 anos passados, até hoje não vimos direito essa ordem e esse progresso. Aí junta isso, né, o iluminismo com o positivismo, com a filosofia do Friedrich Nietzsche, do Übermensch, né, que era o super-homem, a ideia de que o homem ele era poderoso, que ele pode se superar, ele pode se livrar de todas as muletas existenciais, especialmente o cristianismo. E aí é quando então Nietzsche diz que Deus havia morrido, no sentido de que nós não precisamos de Deus. E aí também vem, fruto de tudo isso, o cientificismo. Que é isso? Que é a confiança na ciência, que é a crença absoluta na ciência. Tem gente que só passa a acreditar na Bíblia se a ciência comprovar, quando a ciência tantas vezes se contradiz. Quer ver? Teve uma época que café dava câncer, hoje já não dá mais. Teve uma época que tomate, né, dava câncer, hoje não dá mais. Quantas coisas, né? Ovo era ruim, já não é tão. Gente, eu sei que ovo é bom, desde quando eu sou menino, que um ovinho frito com arroz e feijão, a gema, né, a clara durinha e a gema molinha, ô papai, né? Vai falando, né, Senhor? Bom demais, eu sei que isso é bom faz tempo, né? Porque teve uma época que eu viajava com meu irmão, que a gente comia tanto ovo, que eu achei que de manhã eu ia acordar e cocoricó, eu ia fazer assim também, tanto ovo que comia, né? Nossa Deus, mas nunca tive nada, nunca fez mal. A ciência se contradiz. Mas então o que acontece? Tudo isso, na interseção do século XIX para o século XX, faz com que o homem então pense-se independente de Deus. E nós temos dois ícones do fracasso, que é a ideia de acharmos que não dependemos de Deus. O primeiro deles é o Titanic, que em 1912, já na sua primeira viagem, afunda. E foi dito que nem Deus afundava aquele navio. Foi projetado para encher de água até o quarto compartimento, que ele não afundaria.
e ele afundou. Por quê? Porque o Titanic era símbolo de uma geração que dizia que não precisava de Deus. E mais, aí, dali 2 anos estoura a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial, que vai até 1918, e que foi uma carnificina geral, que foi um fato em que o ser humano desacredita um do outro. C.S. Lewis, inclusive, quando faz a sua autobiografia, ele não faz referência à Primeira Guerra, porque C.S. Lewis combateu na Primeira Guerra. E um dia perguntaram a ele por quê, porque ele respondeu, porque naquela guerra eu vi coisas que eu faço questão de tentar esquecer todos os dias da minha vida, coisas horríveis, coisas terríveis, que um ser humano é capaz de fazer com o outro. O próprio Santos Dumont, que viu, que a história conta assim, que viu o seu invento ser usado para matar pessoas, e ele vai lá então, e ele mesmo se mata. Ou seja, essa independência que nós tantas vezes, não nesse nível aqui, mas essa independência que nós vivemos de Deus, ela é mortífera. E para que a gente não morra, o que Deus faz? Ele então permite algumas dores, para que nós então sejamos dependentes de Deus. O Ezequias diz assim: Senhor, por essas disposições tuas, vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Ele faz questão de declarar a sua dependência. Gente, mas pensando na prática, o que seria a dependência de Deus? É bom a gente pensar isso. O que é a dependência de Deus? E John Stott, citando um outro pastor, Michael Ramsey, ele diz em primeiro lugar que a dependência é a capacidade de agradecer a Deus com frequência, que é sempre ter um espírito de gratidão. Agradecer a Deus por todas as coisas, pelo alimento. Eu acho tão legal, às vezes, sair com alguém e na hora de tomar um cafezinho na rua, a pessoa para e faz uma oração. Que coisa boa isso, né? A capacidade de agradecer. Gratidão é o solo, gente, onde o orgulho não consegue crescer. Dependência é também ter interesse por confessar os nossos próprios pecados. Porque a confissão de pecados é o ato de julgarmos-nos a nós mesmos diante de Deus. E quem confessa os seus próprios pecados e os deixa, conforme Provérbios 28:13, alcança misericórdia. E além de alcançar a misericórdia de Deus, que é Deus deixar de nos dar aquilo que nós merecemos, na verdade também Ele não se acha Deus. A pessoa que se julga, que confessa os seus pecados, ela tem consciência de quem ela é. Dependência também é estar pronto para aceitar humilhações. Eu sei que humilhação dói, mas ser humilhado é o caminho para nós sermos humildes. E só herdarão o reino dos céus os que são humildes, já diz Mateus capítulo 5, versículo 3. A dependência de Deus, gente, também é não se preocupar com o status. O único status com o qual Jesus nos ordena preocupar é com o status da proximidade dele mesmo. Isso é dependência de Deus. E mais, dependência de Deus é também usar o senso de humor, é rir das coisas, é rir dos absurdos da vida, não de uma maneira leviana, né? Mas é rir de si mesmo e dos seus próprios absurdos. Esses dias mesmo no trânsito, gente, eu fiz mas sabe assim, sabe aquela navaiada horrorosa mesmo? E aí era uma mulher que estava dirigindo, eu pensei assim, ela deve ter pensado assim, olha lá, está vendo? Tinha que ser homem, né? Meus irmãos, eu pensei assim, bom, vamos dar um jeito nisso aqui, né? Eu peguei e botei a mão para fora e tal, desculpa aí, foi mal e tal, barbeiragem, né? Foi uma navaiada mesmo, eu sei disso, me perdoa aí. Ah, dona riu e tudo ficou bom. Isso é depender de Deus, tem hora que faz bem, né, gente? Uma pedido de desculpa conserta tudo, né? Glória a Deus. Mas é mais ou menos isso, rir dos absurdos da vida, rir das experiências engraçadas ou difíceis que nós passamos. Nós precisamos disso. Dependência não é só deixar Deus dirigir as nossas vidas, mas é também desejar e buscar isso com força na palavra de Deus e na comunhão da igreja. O próprio Jesus foi dependente. Como bebê, Jesus precisou de ser amamentado, precisou ser trocado. Na cruz, ele ficou dependente dos cravos e dos pregos, dos cravos ali, e dependente depois também de tirá-lo dali e de colocar no sepulcro também. Ora, gente, se a dependência foi adequada para o Deus do universo, certamente dependência de Deus é mais apropriada ainda para nós.
E a dor, ela é curadora, quando nós aprendemos a depender de Deus. Quarto e último lugar para a gente encerrar. A dor também é curadora, gente, quando ela nos leva a vencer o pecado. O versículo 17 diz exatamente assim: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Sabe, gente, preste atenção nisso, por favor. O que está no versículo 17 aqui é simplesmente maravilhoso num ser humano. O que nós temos aqui é que Ezequias reconhece de verdade que toda aquela dor que ele descreve aqui no versículo como amargura, como uma coisa que doeu muito, como uma grande dor, como um grande sofrimento que ele enfrentou, aquilo foi uma bênção. Teve uma razão, foi por causa do amor de Deus. Tu, porém, amaste a minha alma. Ele reconhece aqui também que Deus agiu de forma maravilhosa, porque o livrou da cova da corrupção, da destruição. E é isso que Deus quer fazer com a gente, por causa do seu grande amor para com cada um de nós. E a causa de Deus, às vezes, usar a dor para nos curar, é por causa do pior inimigo que nós temos, que é o pecado. O pecado é o grande inimigo. E ele diz assim: porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E é terrível quando o nosso pecado fica na frente de Deus. Ele fica ali, às vezes é porque nós ainda não confessamos. E quando o pecado fica na frente de Deus, nós sabemos que, conforme o próprio Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, cria-se uma separação entre nós e Deus. Não é que Deus está cego para não ver, não é que Deus está surdo para não ouvir, não é que as mãos de Deus estão atadas para não fazer nada, mas é o nosso pecado que levanta uma barreira entre nós e Deus. E a dor, ela é curadora, quando então nós, por causa dessa dor, vencemos o pecado. E é interessante que o propósito na dor é que é para a nossa paz. Tudo que a gente quer é paz. Por que em geral, a casa da gente, a gente gosta da casa da gente? Porque é um lugar de paz. Mas, infelizmente, eu sei que para muitas pessoas não são. É terrível a pessoa sair do trabalho e preferir ir para o boteco do que ir para casa, porque sabe que vai chegar lá, vai ter que enfrentar a patroa, os filhos, as dificuldades, vai ter que enfrentar o marido, enfim, e tantas coisas semelhantes. Mas, gente, por quê? Essa é uma pergunta importante. Por que Deus quer que nós vençamos o pecado, tendo em vista que, não poucas vezes, o pecado é bom pra caramba? Né? Lógico que não estou falando aqui que o pecado de matar a mãe e beber o sangue seja uma coisa prazerosa, apesar de que eu sei que tem gente que sente algum prazer nisso. Mas por que Deus quer que vençamos o pecado, tendo em vista que, não poucas vezes, o pecado traz algum tipo de prazer? Sabe por quê? Romanos 6:23 responde: porque o salário do pecado é a morte. E eu lembro aqui de algumas histórias verídicas, uma delas contada por Charles Swindoll, no livro dele, Firme Seus Valores. Ele fala de uma moça que se converteu, jovem, mas devido à pressão dos pais que não eram cristãos, ela afastou dos caminhos do Senhor, e ela começou no trabalho a perseguir um colega de trabalho que era casado, e esse homem acabou cedendo. As pessoas, os amigos, inclusive um crente, falava para essa menina para desistir daquilo, para deixar aquele negócio, e infelizmente ela dizia que não estava convencida de que aquilo era o certo, né? Algumas pessoas falam isso para mim: mas eu não sinto de Deus que eu tenho que deixar isso, né? Eu não sinto de Deus, ou eu sinto de Deus que isso é de Deus, uma coisa completamente errada, né? E ela acabou então indo viver com esse homem deixa a esposa e vai viver com ela, mas aí a convivência se torna muito difícil, a ponto de começarem a brigar e se agredirem, e o relacionamento então se deteriora, se torna um inferno mesmo, e ela sai de casa, e logo em seguida, começa a namorar um outro rapaz, e esse companheiro então, que havia largado a esposa, sabendo disso, vai lá, mata a moça e se mata também. É por isso que a gente tem que lutar contra o pecado. Me lembro de outra história também, até não tão antiga, mas que aconteceu há quase 10 anos atrás, né, tem que ser atrás mesmo, um homem de 32 anos que termina o seu turno de trabalho às 3 da madrugada, chega em casa, deixa um bilhete falando que ele odiava tudo, odiava a si mesmo, odiava a vida, odiava Deus, e sentia um vazio terrível no seu coração, porque ele tinha perdido uma filha prematuramente alguns anos antes,
Ele acorda naquela manhã, leva os 2 filhos para pegar o ônibus para a escola, depois pega uma arma de fogo, vai numa escola próxima à casa dele, mata 5 meninas, fere outras 5 e mata a si mesmo. O primeiro caso que eu contei foi de luxúria. O pecado da luxúria, esse é o do ódio, da amargura. O pecado é uma coisa destrutiva. E o que me chocou, semana passada, estando lá também na Slavec, quando voltamos, naquele dia, acho que na quarta-feira ou na quinta, não sei, eu resolvi assistir um pouquinho de televisão. É uma opção não assistir televisão. Meus irmãos, e naquele dia foi reafirmado para mim, realmente evitar ao máximo assistir televisão, mesmo jornal. E no jornal eu vi uma notícia que me machucou, me degradou de certa forma, que me agrediu, que foi aquele caso daquele rapaz, daquele namorado que matou a namorada, ao descobrir que ela era garota de programa, porque ele pegou a mensagem dela, inclusive ela tinha já participado de um quadro no Faustão, era dançarina, essa coisa toda. Pecado da luxúria e do ódio, matou estrangulada a menina, né, dentro do próprio apartamento. Por quê? Por que Deus permite dores para nos curar vencendo os nossos pecados? Porque o pecado, gente, ele é algo mortífero, por menor que ele seja. O pecado é um encontro com o inferno. O pecado é abraçar ao diabo. O pecado é abraçar a tragédia. Eu sei disso perfeitamente. 1 Pedro 4,1, é por isso que 1 Pedro 4,1 diz o seguinte: aquele que sofreu na carne, aquele que sentiu dores, deixou o pecado. Tantas dores que passamos, é para que nós deixemos o pecado. E às vezes o pecado não é só de comissão, às vezes o pecado é de omissão. Às vezes o pecado é de estarmos longe de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, Deus sente saudade de nós. E saudade é um nome bonito para um sentimento terrível. E então, às vezes, quem sabe, essas dores de perder, quem sabe o trabalho, de ser internado com algum tipo de doença, não seja Deus tentando nos curar de algum pecado que nós vimos abrigando no nosso coração. E eu concluo aqui. Conta-se a história verídica, né, e é verídico isso, que Dwight Lyman Moody, aquele evangelista norte-americano do século XIX, que pregou o evangelho e mais ou menos 1 milhão de pessoas se converteram a Jesus. Antes de se tornar um grande evangelista, ele não sabia pregar, não era fluente para falar, não tinha um bom inglês, mas ele alugou um salão e contratou, né, e pagava para um professor dar aula de escola dominical, escola bíblica aos domingos. E um dia, e ele saía na rua juntando crianças e adolescentes para participarem dessa escola dominical. E um dia lá tinha um rapaz, um adolescente, que era terrível, que estava fazendo muita bagunça, e Moody é conhecido como um cara que tinha o temperamento forte. Inclusive, pesquisando depois, Moody significa mal-humorado, a palavra Moody, e é um advérbio. E aí, Moody foi lá e pegou esse rapaz e deu uma surra nesse rapaz. Hoje daria processo, né? Obviamente, a gente iria preso, fecharia até a igreja, provavelmente. Mas ele foi lá e deu uma surra naquele rapaz, falou: você senta aí, você vai ouvir a mensagem. E o rapaz ficou quietinho naquele dia, ouviu a mensagem. Depois de alguns anos, aquele rapaz se transformou num pregador do evangelho também, e falou que aquela foi a surra mais abençoada que ele já tinha recebido na sua vida. É exatamente isso que esse texto fala para nós. É essa a verdade que o texto de Isaías 38 coloca para nós. É que a dor pode e deve nos levar a sermos curados. E quando isso vai acontecer? Quando a dor nos levar a orar. Isso vai acontecer quando a dor nos levar a encararmos a realidade de que nós vamos morrer. E que existe ou um céu ou um inferno eterno para se enfrentar. A dor, ela nos cura quando também nós passamos a ser dependentes de Deus. Nós nos entregamos a Deus e vivemos a vida que Deus quer que nós vivamos e não a vida que nós queremos viver mais. A dor, ela é curadora também, quando ela nos leva a vencer os pecados, muitos pecados que têm dominado as nossas vidas. Quais são as dores que nós temos enfrentado? Quais são as enfermidades que nós temos enfrentado? Como nós temos lidado com essas dores? O que nós temos feito diante dessas dores? Precisamos lembrar, como canta, né, o Marcos Almeida aqui, que toda dor é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto.
vem completando a obra que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Toda dor é por enquanto. Não sei quais são as nossas dores, mas sejam elas quais forem, nós podemos pedir a Deus para que elas sejam instrumentos de cura para cada um de nós. Todo tipo de cura que Deus tem para mim e tem para você, em nome de Jesus. Amém e amém.